Bem-vindos e bem-vindas ao Painel Tricolor, me chamo Lucas Gonçalves e desde já eu queria deixar aqui a minha imensa gratidão a você que é tricolor, a você que não é tricolor e prestigia o canal também, que se inscreveu, que deu like, que acompanha os conteúdos do canal. Queria deixar de coração a minha imensa gratidão a você. E que o intuito do meu canal aqui é trazer o melhor do Fluminense toda semana para você e enriquecer vocês com mais histórias e conteúdos sobre o Fluminense. Valeu, galera? Dito isso, vamos para o vídeo. Eu quero tratar nesse vídeo aqui sobre um tema muito polêmico, né? De um momento muito crítico na história do Fluminense, um momento muito difícil, onde o Fluminense chegou praticamente no fundo do poço. E a grande mídia e os veículos de informação se utilizaram desse momento difícil na história do Fluminense para tentar manchar a sua imagem no cenário do futebol brasileiro perante os outros clubes. E como não existia, né, a difusão da informação como existe hoje na internet, nós tínhamos somente os jornais, a televisão e a rádio como veículo de informação, e muita mentira foi repetida através desses 22 anos aí que acabaram se tornando verdade no inconsciente popular brasileiro. De que Eurico Miranda ajudou o Fluminense a sair da Série C, que o Fluminense foi puxado da Série C, que o Fluminense pulou diretamente da Série C para a Série A, que o Fluminense é um time de advogados e sempre se utiliza da justiça para se beneficiar contra outros times. Então nesse vídeo aqui vamos colocar tudo isso em pratos limpos e ver se realmente esse argumento que é utilizado até como motivo de piada e gozação contra os tricolores realmente procede. Eu quero começar pelo ano de 1996, onde o Fluminense é rebaixado pela primeira vez, juntamente com o Bragantino, e surge uma denúncia da Rede Globo contra a Comissão Nacional de Arbitragem, presidida naquele ano pelo Ives Mendes, onde árbitros estariam recebendo dinheiro de alguns clubes para poder beneficiá-los. Clubes esses que seriam o Corinthians e o Atlético Paranaense. Durante todo esse processo, a CBF decide anular o rebaixamento do Fluminense e do Bragantino e decide banir o então presidente da Comissão Nacional de Arbitragem, Ives Mendes, do futebol brasileiro, também puniu o Atlético Paranaense. Então, já de começo, eu queria deixar claro que o Fluminense não interferiu em nada, o Fluminense não entrou com ação nenhuma. Foi uma decisão exclusiva da CBF em anular o rebaixamento do Fluminense e também no Bragantino. Daí o Fluminense joga o Campeonato Brasileiro da Série A em 1997, faz uma péssima campanha e é rebaixado para a Série B. O Fluminense joga a Série B em 1998, faz uma campanha pior ainda e é rebaixado para a Série C. Já no ano de 1999, o Fluminense joga o Campeonato Brasileiro da Série C normalmente e acaba se sagrando campeão, o que o daria o direito de jogar o Campeonato da Série B em 2000. Porém, no Campeonato Brasileiro de 1999, acontece um problema judicial que acaba interferindo diretamente na organização do Campeonato Brasileiro de 2000. No Campeonato Brasileiro de 1999, o São Paulo havia goleado o Botafogo por 6-1. Porém, o time do São Paulo havia colocado em campo um jogador irregular, né, que é chamado aí na linguagem do futebol brasileiro de gato, né? Jogador que falsifica a sua identidade. Então o Botafogo entrou com um pedido na CBF de anulação dessa partida e que os 3 pontos que haviam sido ganhos pelo São Paulo nessa partida fossem transferidos ao Botafogo, já que o Botafogo com essa derrota estaria rebaixado para o ano seguinte do Campeonato Brasileiro. A CBF ela atende os pedidos do Botafogo, o Botafogo recebe esses 3 pontos do jogo contra o São Paulo e o Gama, que não tinha nada a ver com a história, acaba sendo rebaixada no lugar do Botafogo, que se salvou por causa desses 3 pontos. Então o Gama, indignado com toda essa situação, primeiro vai à Justiça Desportiva contra a CBF e acaba perdendo, e depois vai à Justiça Comum e acaba ganhando o caso contra a CBF e fica impedida de realizar o Campeonato Brasileiro do ano seguinte, ou seja, o Campeonato Brasileiro do ano 2000. Já a CBF, impedida de realizar o Campeonato Brasileiro do ano 2000, transfere a organização para o Clube dos 13. Fato esse que só tinha acontecido da última vez em 1987, onde o Campeonato Brasileiro foi organizado pelo Clube dos 13 e a CBF só foi se meter lá na metade para o final do campeonato. Então no ano de 2000 surge a Copa João Avelange, que foi organizada da seguinte maneira. O campeonato foi feito sem divisões e ao invés de divisões foi substituído por 4 módulos. Módulo azul, amarelo, verde e branco. No módulo azul era composto pelos clubes da elite do futebol nacional, ou seja, os clubes da primeira divisão. O módulo amarelo foi composto pelos clubes da Série B daquele ano, e o módulo verde e branco composto pelos clubes da Série C. Então foram inclusos no módulo azul do Campeonato Brasileiro daquele ano, que era equivalente à Série A, o Santa Cruz e o Goiás, que haviam sido campeões brasileiros da Série B de 1999, o Botafogo, o Juventude e o Gama, que deveriam ter sido rebaixados, permaneceram no módulo azul,
O América Mineiro e o Bahia não conseguiram subir para a primeira divisão no ano de 1999, também foram para o módulo azul. E o Fluminense, que também foi incluso no módulo azul. Ou seja, isso foi feito com a assinatura e o aval dos clubes brasileiros. O Fluminense não entrou com nenhum pedido, o Fluminense não entrou com nenhuma ação. Simplesmente isso foi uma decisão dos clubes brasileiros. Então nessa história toda, não foi só o Fluminense que foi beneficiado e saiu como bode expiatório, né, na história. O Botafogo, o Gama, o Juventude e o Bahia também jogaram o módulo azul sem ter sido promovidos no campo. Se o Fluminense tivesse que jogar o módulo amarelo com os clubes equivalentes da Série B na Copa João Avelange, jogaria sem problema nenhum, já que o Fluminense tinha jogado no ano anterior a Série C e havia ganho. Inclusive, eu tenho 33 anos de idade, desde a minha infância eu ouvia, né, que o Eurico Miranda ajudou o Fluminense a sair da Série C e trouxe o Fluminense diretamente para a Série A. Primeiro, o Fluminense não saiu diretamente da Série C porque o Fluminense ganhou a Série C e jogaria o campeonato da Série B. Segundo lugar, essa história de que Eurico Miranda ajudou o Fluminense com toda a cordialidade e diplomacia é tremendo de uma mentira. Simplesmente ele exigiu que o Fluminense jogasse a Copa João Avelange no módulo azul contra os clubes da elite do futebol nacional, porque ele achou que o Fluminense seria beneficiado jogando o módulo amarelo contra os clubes da segunda divisão, o que facilitaria a classificação do Fluminense para a fase final do campeonato, já que o campeonato foi organizado com mais de 100 clubes e os primeiros colocados de cada módulo se enfrentariam no mata-mata ali no chaveamento na fase final. Então o Fluminense joga o módulo azul contra os principais clubes do Brasil e termina o módulo azul em terceiro colocado. Agora eu te pergunto, como é que o Fluminense, que jogou o módulo azul contra a elite do futebol brasileiro e terminou em terceiro lugar, não ganharia a Série B ou seria promovido ficando entre os primeiros colocados do campeonato de 2000. Então o Fluminense chega em terceiro colocado no módulo azul e se classifica para a fase de mata-mata, onde é eliminado pelo poderoso São Caetano daquela época, que inclusive fez a final do Campeonato Brasileiro de 2000 contra o Vasco e de 2001 contra o Atlético Paranaense. E só fazendo uma ressalva aqui, o Corinthians, que foi o grande campeão mundial no ano de 2000, ficou em penúltimo lugar no módulo azul da Copa João Avelange. Então, dentro desse raciocínio, o Corinthians também se salvou de não ter sido rebaixado por não haver uma regra de rebaixamento no módulo azul. Então, como eu havia dito, o Fluminense termina em terceiro lugar no módulo azul, vai para a fase final do Campeonato Brasileiro e é eliminado pelo São Caetano. E o Vasco acaba se sagrando campeão da Copa João Avelange. E no ano seguinte, a CBF volta a organizar o Campeonato Brasileiro e decide manter a mesma estrutura do campeonato anterior, com os times promovidos e também pelo desempenho, diga-se de passagem, dos clubes no campeonato anterior. Então o Fluminense e o São Caetano, entre outros times que tiveram um bom desempenho naquele campeonato, foram mantidos na Série A, não mexendo na estrutura do campeonato anterior. Então qual sentido teria o Fluminense jogar a Copa João Avelange no módulo azul, entre a elite do futebol nacional, e no campeonato de 2001 voltar para a Série B, já que o Fluminense foi incluso no módulo azul pelos próprios times do Campeonato Brasileiro, com o aval dos times do Campeonato Brasileiro, e esses mesmos times que decidiram colocar o Fluminense na elite do futebol brasileiro novamente, no ano seguinte exigem que o Fluminense caia para a Série B de novo? Isso não faz sentido algum. Se fosse para ficar exigindo que o Fluminense tivesse que pagar a Série B nos anos seguintes, era mais fácil nem os clubes brasileiros terem decidido promover o Fluminense para o módulo azul no ano de 2000. Era mais fácil eles próprios terem decidido deixar o Fluminense no módulo amarelo. Então você vê por aí que é uma contradição imensa. Como é que os mesmos clubes que decidiram, assinaram que o Fluminense poderia jogar o módulo azul, nos anos posteriores ficam mandando o Fluminense pagar a Série B? Não tem sentido nenhum, já que o Fluminense não pediu nada para clube nenhum brasileiro. Inclusive o Fluminense não deve absolutamente nada ao Vasco, menos ainda ao senhor Eurico Miranda, já falecido, mas que com todo respeito, o Fluminense não deve nada a nenhum nem ao outro. Muito pelo contrário, os clubes e os jogadores do futebol brasileiro que devem muito ao esforço que o Fluminense fez no seu pioneirismo no futebol brasileiro. O Fluminense foi o primeiro clube profissional do futebol brasileiro, o Fluminense foi o berço da seleção brasileira. As Laranjeiras foi a primeira sede da seleção brasileira. Os primeiros gols marcados pela seleção brasileira foram por jogadores do Fluminense. E se hoje ser jogador de futebol é uma profissão digna, isso foi por causa do esforço que o Fluminense fez para profissionalizar o futebol brasileiro lá na década de 30. Porque se não fosse por esse grande esforço e contribuição que o Fluminense deu ao futebol nacional, eu garanto que time como Vasco, Flamengo, Botafogo, entre muitos outros aí do Brasil, estariam até hoje remando
Lembrando que o primeiro estádio profissional de futebol na América Latina foi as Laranjeiras, e também da sede das Laranjeiras que partiram todo o trâmite para que o futebol brasileiro se tornasse um esporte profissional no Brasil. Então, se o futebol é essa paixão nacional, agradeço ao pioneirismo do Fluminense que fez todo o esforço para transformar esse esporte no que ele é hoje. Dito isso, agora vamos dar um pulo aí na história para 13 anos depois, no Campeonato Brasileiro de 2013, aonde também o Fluminense foi acusado de ser o grande vilão pelo rebaixamento da Portuguesa. Como se não bastasse a grande mídia, né, os grandes veículos de informação, sempre na tentativa de manchar a imagem do Fluminense no cenário do futebol brasileiro, inventaram a história de que o Fluminense teria ajudado a Portuguesa a ser rebaixada, fizeram toda uma vitimização em prol da Portuguesa, enfim. Mas isso não passa de uma grande fake news, já que a Portuguesa estava ciente de um aviso prévio da CBF quanto a um jogador chamado Everton. A Portuguesa, consciente, né, do aviso prévio da CBF, ela deu uma de esquecida, deu um miguezinho e colocou o Everton para jogar já irregular numa partida do Campeonato Brasileiro de 2013, ferindo o artigo 214 da Justiça Desportiva Brasileira. Assim como o Flamengo colocou o irregular André Santos para jogar contra o Cruzeiro na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2013, já que o André Santos havia sido expulso no último jogo do Flamengo na Copa do Brasil, e como o Flamengo havia sido eliminado, ele deveria cumprir essa suspensão no Campeonato Brasileiro, e isso foi noticiado até mesmo pela Globo, antes da partida do Flamengo contra o Cruzeiro na 38ª do Campeonato Brasileiro de 2013. Os dois clubes foram punidos corretamente pela CBF com 4 pontos cada um, e o Fluminense acabou se salvando do rebaixamento de 2013. Lembrando que o Fluminense foi favorável à decisão da CBF, já que foi uma decisão que está dentro da lei, dentro da justiça desportiva. Nada mais justo porque qualquer clube no lugar do Fluminense tomaria a mesma decisão. Então, uma puta de uma hipocrisia dos times brasileiros ficarem falando que o Fluminense é time de advogados. Simplesmente foi a própria Portuguesa e o Flamengo que se prejudicaram. Já que dizem que o Fluminense é um time, né, que recorre a advogados, que é um clube que sempre recorre a fatores extracampo para poder se beneficiar, e eu já provei aqui que nos campeonatos anteriores o Fluminense não teve envolvimento algum, o Fluminense não entrou com pedido algum para virada de mesa ou qualquer tipo de coisa, eu vou mostrar aqui que não é só o Fluminense que vai recorrer a decisões extracampo para poder se beneficiar, mas que também todos os clubes do Brasil agem da mesma maneira, recorrendo ao tribunal para poder pedir algum tipo de anulação, quando se sentem injustiçados dentro das leis do futebol brasileiro. Então vamos lá. Começando aqui pelo Vasco, né, que pediu a anulação do jogo com o Internacional no Campeonato Brasileiro de 2020, que foi uma partida onde o Vasco perdeu e influenciou diretamente no seu rebaixamento, já que o Vasco terminou o Campeonato Brasileiro 41 pontos, e ocasionalmente, se o Vasco tivesse a partida remarcada e vencesse, quem seria rebaixado no lugar do Vasco seria o Fortaleza. Então o Vasco lutou com todas as forças para tentar anular essa partida, alegando alguma irregularidade do VAR. O Vasco aí começa encabeçando a nossa lista de times que recorreram ao fator extracampo para tentar se livrar do rebaixamento ou de algum prejuízo. Aqui eu mostro para vocês um site originalmente flamenguista, né, Coluna do Fla, aonde é noticiado que o Flamengo pede anulação da partida contra o Duque de Caxias em 2013. Aqui uma notícia de 2019, onde o Botafogo oficializa no STJD o pedido de anulação da partida contra o Palmeiras, ou seja, o Botafogo também se utilizou aí dos tribunais para tentar recorrer a algum tipo de prejuízo. Lembrando que lá no caso Sandro Hiroshi, né, em 1999, onde o Botafogo levou de 6-1 do São Paulo e alegou aí uma irregularidade no jogador do São Paulo e conseguiu reverter os pontos a seu favor, evitando o seu rebaixamento no ano seguinte e colocando o Gama no seu lugar. Então o Botafogo também é um que não pode falar absolutamente nada do Fluminense. Aqui numa notícia de 2018, o Palmeiras pede anulação da final do Paulista alegando interferência externa, ou seja, o Palmeiras também mais um aí que entra na lista. Aqui em 2017, o Santos pede anulação de partida contra o Flamengo. Em 2020, o São Paulo entra com ação no STJD e pede anulação do jogo contra o Atlético Mineiro. E aqui esse site traz uma indagação interessante em relação ao Corinthians, né? E se o Brasileirão de 2005 não tivesse 11 jogos anulados? Porque em 2005 aconteceu um esquema de corrupção, né, na arbitragem, onde apostadores pagavam juízes para interferir no resultado final das partidas. E com isso, o Corinthians, que não estava competindo ali na ponta da tabela, com a anulação de todas essas partidas, o Corinthians acabou se beneficiando e foi lá para cima na tabela, né? Acabou brigando pelo título brasileiro e num jogo muito contraditório contra o Internacional,
aonde houve um pênalti claro em Tinga e além de o pênalti não ter sido marcado, Tinga é expulso e o Corinthians vence aquela partida. Ou seja, foi um campeonato muito contraditório, mas o Corinthians acabou sendo beneficiado nessa história toda. Corinthians sendo influente ou não, o que eu sei é que o Corinthians foi beneficiado sim nesse campeonato e isso ficou muito evidente na época. Então o Corinthians é mais um time aí que a gente sabe que tem a sua fama, né, de ter aquela ajudinha extra e tem que lavar a boca para falar do Fluminense. Aqui em 2021, né, noticiado que o Cruzeiro faz dossiê contra a arbitragem no Twitter e promete ir à CBF protestar. E aqui uma notícia do TNT Esporte, né, onde diz que o Atlético Mineiro pede anulação de partida contra o Palmeiras devido à invasão de campo de Davidson, né? Para quem não lembra, o Atlético Mineiro foi eliminado pelo Palmeiras naquela Libertadores, onde o Palmeiras sagrou campeão em cima do Flamengo. E na semifinal, aquele gol no finalzinho, houve ali uma invasão de campo do jogador do Palmeiras e o Atlético Mineiro foi à justiça recorrer aos seus direitos. Aqui em 2020, o Grêmio entra com pedido de anulação do jogo no STJD e quer afastamento de Gaciba, ou seja, o Grêmio também foi aí no tribunal lutar pelos seus direitos. E aqui uma notícia de 2021, onde o Internacional cogita pedir a anulação de jogo contra o Sport, por causa de um jogador chamado Adrielson, que teria jogado a partida com Covid. Então, como eu mostrei aí, não é só o Fluminense, né, que aciona a justiça quando se sente prejudicado, né, por algum clube que fere, né, que burla as regras do Campeonato Brasileiro. Praticamente todos os clubes do Brasil, quando se sentem ameaçados ou prejudicados, eles também acionam a justiça. Diga-se por sinal que ela existe ali para isso, né? Para aplicar a lei e para que a regra seja cumprida. E isso é um fato recorrente, né, no futebol brasileiro. A gente vê isso com frequência até esse ano mesmo, aí, com várias reclamações de vários times do Brasil contra o VAR, contra a arbitragem, várias reclamações aí à CBF e tudo mais. Então, ou seja, todos os clubes do Brasil reclamam, acionam a justiça quando se sentem prejudicados. Então por que só o Fluminense tem que ser rotulado aí, né? Tem que ter a sua imagem manchada por ser o time dos advogados que aciona a justiça o tempo todo, já que, pelo que eu mostrei aí no vídeo, a única vez que o Fluminense foi conivente com uma decisão da CBF, uma decisão da justiça, foi em 2013, quando a Portuguesa, de fato comprovado, utilizou um jogador irregular. E como se não bastasse, vários clubes do Brasil também já acionaram justiça contra jogos onde perderam, onde o time adversário utilizou também jogadores irregulares. Para finalizar, eu quero relembrar vocês que no começo da década de 2000 até 2012, foi o momento onde o Fluminense conseguiu se reerguer a partir da sua parceria com a Unimed, onde o Fluminense montou elencos fortes, onde o Fluminense por várias vezes ficou muito perto de ganhar o Campeonato Brasileiro. A exemplo do Campeonato Brasileiro de 2001, onde foi eliminado na semifinal pelo Atlético Paranaense, em 2002 que foi eliminado novamente na semifinal pelo Corinthians, onde foi competitivo no Campeonato de 2005, que também chegou perto ali do Internacional e do Corinthians, onde ganhou a Copa do Brasil de 2007, foi vice-campeão da Libertadores de 2008, foi vice-campeão da Sul-Americana em 2009, embora tenha tido aí um péssimo campeonato brasileiro, onde tinha 99% de chance de rebaixamento, o Fluminense conseguiu se recuperar e se livrar do rebaixamento. Em 2010 foi campeão brasileiro e em 2012 novamente campeão brasileiro. Então vocês acham mesmo que o Fluminense iria permanecer na Série B se tivesse jogado a Série B após ter vencido a Série C? Sinceramente é muita ingenuidade. Então eu encerro aqui esse vídeo colocando em pratos limpos toda essa história, todo esse mimimi, né, toda essa fake news que é levantada contra o Fluminense aí durante anos, principalmente por parte da grande mídia e jornalistas clubistas, né, que de imparciais, que deveriam ser o correto na sua profissão, não tem nada. E não vai ser isso que vai manchar a linda e centenária história que o Fluminense tem de contribuição para o futebol brasileiro. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí. Deixe seu comentário aí, sua ressalva sobre o que você acha disso tudo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu, galera? Um abraço para todos vocês e até mais. Fui!